por isso aqui que talvez o seu projeto perca a elegância por causa de detalhes que você talvez nem se dê conta. Com aquele jeitinho de dizer, tudo faz o mesmo efeito, será que faz mesmo? No vídeo de hoje a gente vai compartilhar algumas estratégias que a gente aplica aqui no escritório em projetos de interiores para trazer ainda mais elegância. Já aproveita, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pra gente aqui no escritório que pega do zero, começa tudo com a montagem do mood board. Por isso que a gente tem esses materiais aqui, onde a gente coloca todos os objetos juntos, inclusive numa escala de cor, para a gente conseguir harmonizar esses produtos. Por quê? Porque a primeira dica é um jogo de mostra e esconde. Esconde tudo que pesa no projeto, que não merece evidência, para deixar com que o protagonista apareça um pouco mais. Um exemplo bem prático que a gente bolou aqui para vocês entenderem melhor, vamos supor que existe uma paredona bem legal em casa e que seja uma paredona para explorar, para botar um quadro. E aí você imagina que para compor só aquela parede vai ter tomada, vai ter luminária, vai ter a própria cor ou textura da parede, vai ter o rodapé, possivelmente alguma poltrona ou algum sofá, alguma coisa assim. Então a gente tem que pensar que são vários elementos. E esses elementos mal colocados podem acabar tirando todo o protagonismo daquele quadro que você quisesse dar destaque, por exemplo. Por isso que a gente tem que sempre pensar como essas camadas de objetos vão se comportar juntas. E esses elementos que a Aleca comentou, principalmente os menores, como por exemplo rodapé e tomada, muitas vezes são esquecidos que devem ser levados em consideração. E aí por isso que a gente separou aqui os materiais, porque a gente quer mostrar para vocês na prática como que funciona essa composição entre esses elementos. Então vamos lá, a gente vai pensar sempre nas camadas que existem nesse ambiente. E essa parede que eu falei, ela vai fazer composição com outras coisas, né? Então o layer principal, a camada principal seria o piso, por exemplo. E é onde a gente vai pensar nessa estruturação entre rodapé, entre tomada, etc. Então a gente pensa num rodapé que tenha um tom no máximo parecido com a parede, então a gente vai buscar no catálogo de tintas para que eles sejam o mais similar possível, ou até na alternativa de acabar pintando o rodapé no mesmo tom da parede. Assim a gente já elimina aquela linha bem forte e marcante do rodapé. Outra coisa são as tomadas, então geralmente tem muitas tomadas e a gente também precisa pensar nessa situação. Nem sempre a gente vai ter já o produto pronto naquela cor, naquele tom da parede. Então a gente tem que fazer essa composição e pensar que às vezes a tomada, né, o acabamento da tomada em preto vai dar uma atenuada naquele contraste ou naquela briga que teria com a parede. Também existe sempre a possibilidade de pintar esse acabamento no mesmo tom que existe para a parede. E ainda no quesito de escolhas de acabamento dos materiais, a gente vai entrar aqui num segundo tópico, que é a respeito dos eletrodomésticos. Os eletros, eles têm um custo de investimento alto e muitas vezes o padrão de acabamento que a gente vai escolher para eles influencia muito. Eles já vêm com algumas tonalidades prontas de fábrica, né? Então a gente até separou aqui. Geralmente são essas três as mais comuns. O acabamento inox, no branco e no preto. Tudo que é branco acaba sendo com um valor mais em conta, mas uma coisa que a gente tem que se atentar muito nessa escolha do acabamento do eletrodoméstico é porque tudo depende do contexto e da composição geral do seu ambiente. Então, muitas vezes, criando um contraste muito grande entre a cor do eletrodoméstico e a cor dos acabamentos que estão próximos dele, a gente desvaloriza o design. Então, se a intenção é deixar tudo mais oculto, com aquela cara quase como se os eletros fossem embutidos, o ideal é que ele se aproxime da cor que é trabalhado nos acabamentos externos do restante do ambiente. E aí, só para trazer alguns exemplos práticos aqui, imaginem uma parede preta, grafite ou um tom mais escuro e um ar-condicionado branco. Ele vai gritar muito, então vale a pena fazer o investimento, né, de um ar-condicionado, de um aparelho em uma outra tonalidade que seja mais escura, aí no preto, no cinza, enfim,
para ele ficar mais escondidinho e harmonizar melhor. São detalhes pequenos, mas que importam muito, e por isso que a gente sempre leva em consideração a escolha dos materiais de acabamento na hora da compra dos eletros também. Imaginem só, na situação do ar-condicionado, você tem uma cozinha toda escura, um ambiente mais escuro, e você vai lá, investiu nesse projeto, investiu em marcenaria, você vai lá e coloca um ar-condicionado branco, e aí a peça de destaque da cozinha virou o ar-condicionado, porque ele é o que vai chamar mais atenção. Então, é muito importante observar isso e sempre separar, né, aquela quantia do valor para poder investir nos eletros certos. E aí o segundo item é na hora de desenhar o mobiliário para a gente, ou até escolher um mobiliário em loja e tal, a gente preza muito pela escolha das linhas mais elegantes e sutis no projeto. A gente pensa sempre nas linhas mais leves, não móveis com muita robustez, a menos que naquele detalhe peça isso. Porque senão a gente começa a ter um ambiente muito pesado visualmente, esteticamente, e uma linha acaba brigando com a outra. Por exemplo, um exemplo bem prático, tá? A gente faz a bancada da pia e aí existe uma peça de acabamento, geralmente, que se usa quando as paredes estão fora de quadro, que é o roda-banca ou o roda-pia, conhecido como roda-pia, né? A gente busca sempre ou minimizar, esconder ele, ou então levar ele, quem sabe, até o móvel de cima, o aéreo, para dar aquela continuidade e a gente não criar também a linha do rodapia marcando. Isso deixa essa bancada com mais unidade, então tem um começo e uma continuação. Imagine que a gente vai ter ali, então, um único material. Esse material único deixa realmente esse aspecto mais elegante. E aí, se tratando ainda na questão de linhas mais leves e essas alturas que fazem diferença, né, no efeito visual, a gente trouxe aqui alguns materiais, por exemplo, o rodapé, para a gente ter essa comparação. Então, o rodapé, a gente já falou no comecinho do vídeo, a importância de ele estar minimizado para não chamar atenção para algo que não merece tanta atenção. E a altura é um aspecto que influencia muito no efeito visual que vai ter. Então, a gente tem diferentes alturas para vocês poderem perceber justamente isso que eu estou comentando. Então, aqui a gente tem rodapé de 25 centímetros, 15 centímetros e 7 centímetros de altura. Então, ultimamente a gente tem indicado esse aqui de 7 centímetros justamente por ser uma linha mais leve, mais elegante, porque fica só aquele acabamento mínimo mesmo que é necessário, então a gente tem que ter o rodapé para dar esse acabamento, a não ser que tenha um móvel ou um painel, enfim, algum outro tipo de um revestimento, algum tipo de item que já faça esse próprio acabamento, mas se não, encontro de parede e piso a gente precisa ter ele, e a gente sempre opta por trabalhar com ele na menor altura. Vale frisar que a gente opta por este aqui porque no nosso tipo de design, o rodapé realmente ele entra só como um elemento de acabamento e não de destaque. Então, esses dois aqui a gente não usa, porque imagina só um rodapé de 25 centímetros numa parede, né? Representa muito, atrai muito o olhar. Não é o tipo de design que a gente faz. Então, pra gente, o rodapé mínimo é o ideal. E o terceiro item, pode ser que a gente seja mais repetitiva por aqui, mas é a luz. A luz branca, vou começar falando mal já da luz branca, um ranço chamado luz branca. Vou começar falando dela porque ela rouba a vida dos objetos. Então, quando a gente trata de elegância nos ambientes, a gente quer mostrar a cor também, mostrar a vida, mostrar aquela sensação de aconchego, né? E isso faz parte da elegância dentro de casa e tal. Então a luz branca, ela mata qualquer sopro de vida que tenha o objeto. Por exemplo, lembra da parede que eu falei lá no começo, para dar destaque? Já pensou uma luz branca jogada para um quadro bem bonito, e de repente a luz branca vai acabar com a cor dele? Porque é isso que ela faz. Então eu acho que a luz branca é um dos itens que eu excluiria. Primeira coisa é botar tudo luz amarela em casa. E a luz só vai ter o seu valor se tiver também a sombra, né? Porque é esse contraste que faz com que ela fique ainda mais bonita. E o interessante para a gente criar esse jogo de luz e sombra e dar o efeito visual
que é esse da elegância, que a gente tanto gosta, e a gente trazer vida para os espaços, é saber escolher o tipo certo de luminária. Então não adianta a gente ter a luz amarela, mas ser aquela luz lavada, uma luminária que só espalha e tudo fica muito iluminado, sem ter uma penumbrinha, sabe? Então por isso que é legal a gente trabalhar com diferentes tipos de luminárias para cada situação. Então assim a gente cria efeitos diferentes de iluminação e efeitos diferentes também de sombra. E é isso que deixa o ambiente ainda mais elegante. Perceberam que às vezes o detalhe pode ser muito sutil, né? Por isso que a gente sempre indica consultar um arquiteto para que possa te orientar nessa composição toda, porque ó, são muitos materiais e vários detalhezinhos que te pegam no meio do caminho. Então eu vou me repetir aqui porque eu já falei no começo, mas só para reforçar, vocês já sabem, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais e fiquem por aqui porque a gente solta vídeo toda semana, então bastante conteúdo para vocês. Até a próxima. Beijinho, tchau, tchau.